Olá, meu nome é Darley Firmino e você está no canal Deus, o Enigma do Paradoxo. E por falar mais uma vez em paradoxo, em contradição, me acompanhe na leitura do livro de Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 18, aonde o apóstolo Paulo fez a seguinte afirmação: Ele, Cristo, é a cabeça do corpo que é a igreja. Disse o apóstolo Paulo que a igreja é o corpo de Cristo e nós somos exatamente a igreja. Sim. Pegue esta revelação, meu querido amigo. Nós somos o corpo de Cristo. Prova disto é que no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 27, disse Paulo: Ora, vocês são o corpo de Cristo. Repito, disse o apóstolo Paulo: vocês são o corpo de Cristo. Sim, meu querido amigo. Este corpo humano é o templo de Deus, aonde o Senhor habita. Este é o corpo de Cristo. E cada um de vós individualmente é membro deste corpo. Nós somos a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Por isso, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4, diz: há um só corpo e um só espírito. Porque todos nós somos um através de Deus e Deus é um através de todos nós. Um único ser se desdobrando através de todos, porque todos nós somos um só corpo. E este corpo é o corpo de Cristo. Por isso, no livro de Atos, capítulo 17, versículos 28, diz: porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Sim, nós vivemos, nos movemos e existimos através do corpo de Cristo, porque foi o Verbo que se fez carne. A carne é a manifestação da pessoa de Deus. Todos nós somos um através da pessoa de Deus. E Deus é um através de todos nós. Porque existe apenas um único corpo, um único espírito se desdobrando através de todos. Repito, se nós somos o corpo de Cristo, sim, reconheça esta verdade. Pegue essa revelação para você. Se a igreja é o corpo de Cristo e nós somos a igreja, podemos entender perfeitamente porque no livro de Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 5, disse o profeta: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si as nossas doenças, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Agora podemos entender por que exatamente Cristo tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas doenças. Porque ele é um através de todos nós? Sim, todos nós somos o corpo individual de Cristo neste lugar. Por isso ele foi crucificado através do homem Jesus. Por isso ele está levando a sua doença neste exato momento e os seus pecados, pois nós e Cristo somos um só, se desdobrando no espaço-tempo, meu querido amigo. Esta matéria, sim, é Deus em manifestação. Você apenas não possui consciência sobre esta verdade, porque a sua mentalidade da carne, representada pela inconsciência do Senhor, está dormindo. Pois este é o sonho de Deus. É Deus que deve despertar através de você. Por isto que diz: desperta, ó tu que dormes. E também por isso diz as Escrituras: semeia-se o natural, ressuscita o espiritual. É Cristo que precisa ressuscitar na carne, e não a carne que irá ressuscitar lá no cemitério, pois este é o sonho de Deus. Todos nós somos a manifestação da pessoa de Deus neste lugar, pois nós somos o corpo de Cristo. Repito, livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo. Por isso que Cristo está sofrendo através de você. É exatamente por isso que Cristo está levando as suas enfermidades. Pois ele não pode negar-se a si mesmo. Se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. É ele que está sofrendo através do seu corpo, porque o seu corpo não é a sua casa, mas é o templo do Espírito Santo. É Deus que habita através de nós, é Deus quem está vivendo através de nós. E o ego é apenas uma ilusão proveniente, sim, da carne, aguardando ser removida para ser estabelecida a mente de Cristo em seu lugar, porque desde o princípio foi o Verbo que se fez carne. A verdadeira identidade do homem é a identidade de Deus. Repito,
Um único ser se desdobrando através de todos nós, porque todos nós somos o corpo de Cristo. Se este corpo pertence a Cristo, podemos entender que a verdadeira cabeça é Cristo. Ou seja, nós devemos afastar esta mentalidade da carne, para a mente de Cristo reinar através de nós. Porque se o corpo pertence a Cristo, podemos entender exatamente que é Cristo que deve reinar através de nós, meu querido amigo. Por isso, no livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 2, diz: Consagra-me todos os primogênitos, disse o Senhor a Moisés, que vem à luz, pois me pertence. Estaria porventura Deus afirmando que somente o filho mais velho pertence ao Senhor? Não, meu querido amigo. Deixe-me repetir, para você memorizar, para abrir o seu entendimento para este mistério. Consagra-me todos os primogênitos que vêm à luz, pois me pertence, diz o Senhor. Quem que é o primogênito? A resposta se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 46, aonde disse Paulo: Assim não foi o espiritual que veio primeiro, mas sim o natural. Sim, o natural é o primogênito. Primeiro é a carne. A carne é o primogênito, é o que vem primeiro. Por isso você precisa nascer de novo. Primeiro se nasce da carne, depois se nasce do espírito. A carne antecipa o espírito. A carne, sim, toda a carne é manifestação de Deus, pertence ao Senhor. Por isto, diz que foi o Verbo que se fez carne. A carne pertence ao Senhor. Prova disto é que no livro do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz que foi o Verbo que se fez carne. Por isto que o primogênito pertence ao Senhor. No livro de Atos, capítulo 17, versículo 28, diz: Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Este é o corpo de Cristo, é o corpo do Senhor. Nós estamos vivendo exatamente através deste corpo, nos movendo através deste corpo, que pertence ao Senhor, pois foi o Verbo que se fez carne. O primogênito pertence ao Senhor. Sim, a carne pertence ao Senhor porque a carne é Deus em manifestação. Preste atenção, meu querido amigo. O corpo humano é templo do Deus Altíssimo. Não é a sua morada. Por isso, nós precisamos morrer. Por isso disse Jesus: quem quiser salvar a sua vida, deverá perdê-la. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós precisamos crucificar o ego para ser estabelecida a mente de Cristo através de nós, pois exatamente a mente de Cristo é a nossa verdadeira identidade. O ego é a inconsciência do Senhor, pois este é o sonho de Deus. E nós devemos despertar da nossa verdadeira identidade. Disse Paulo: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então você entenderá este mistério, que desde o princípio você era Deus se desdobrando através deste corpo, meu querido amigo. Por isso, no livro de Atos, capítulo 9, versículos 4 e 5, diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, sim, Paulo perguntou: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Porventura estaria Saulo de Tarso perseguindo o homem Jesus? Não. O homem Jesus já não estava mais vivo, não estava mais sobre esta face da terra. Mas mesmo assim ele estava perseguindo exatamente a Cristo. Como? Simples. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 40, diz: Em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Quando Saulo de Tarso estava perseguindo os seguidores de Jesus, automaticamente ele estava perseguindo a Cristo. Porque Cristo é um através de todos nós e todos nós somos um através de Deus. Pois foi o Verbo que se fez carne. Sim, desperta tu que dormes. Este é o sonho de Deus. E você é a inconsciência do Senhor, aguardando o verdadeiro despertar. Está dado o recado. Reflita com extrema atenção. E até o próximo vídeo, meus queridos amigos.